Eu vou conversar agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Guiomar Pessotto Guimarães. Ela vai falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho para a inserção de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. Bom dia, doutora Guiomar, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutora, como está a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação à inserção destes portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho? Aqui na Procuradoria, em Araçatuba, foi instaurado um procedimento visando a inclusão da pessoa com deficiência e também da pessoa reabilitada no mercado de trabalho. É um programa amplo que, num primeiro momento, nós estamos buscando as empresas, os órgãos que poderiam ter uma relação, um cadastro das pessoas. Nós já obtivemos isso, são cerca de 600 pessoas cadastradas. 600 portadores de necessidades especiais. Pessoas com deficiência. Mas só que essas relações, elas não esclarecem para nós qual é o tipo de deficiência, o grau da deficiência, se a pessoa tem alguma habilitação, qual é o tipo de qualificação que ela precisaria para ser incluída no mercado. E também, na relação, tem pessoas muito idosas, crianças que não podem participar da vida produtiva. Então, nesse segundo momento, nós estamos trabalhando com uma parceira que está levantando esses dados para que a gente possa, aí sim, chamar o empresariado. Nós vamos fazer uma audiência pública, inclusive, para esclarecer o nosso trabalho, e aí chamar o empresariado que está obrigado pela legislação a cumprir a cota de pessoas com deficiência ou o reabilitar. E vocês têm os números, os dados de quantas empresas em Araçatuba precisam contratar deficientes? Não, ainda eu não estou em posse desse dado. Ele já foi requisitado para o Ministério do Trabalho e Emprego, que deve me informar nos próximos dias. Eu tenho alguns dados de algumas empresas que foram autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e eu sei que mas ainda não falei com as empresas, não sei se elas já se adequaram. Essas empresas estariam obrigadas e não estavam atendendo. Agora, a situação real de hoje, eu estou na dependência dessa informação do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora, e o que diz a legislação em relação à contratação de deficientes pelas empresas? Quem é obrigado a contratar? É obrigada a contratar a empresa que conta com 100 empregados ou mais. Aí tem uma proporcionalidade. De 100 a 200 tem que contratar 2%, de 200 a 500, 3%, de 201 a 500, 3%, e vai nessa proporção, até 5% do total de empregos disponíveis, empregos ou cargos disponíveis. Bem, se a Gerência do Trabalho ainda faz autuações, é sinal de que as empresas muitas vezes não contratam. Há alguma dificuldade por parte das empresas, dificuldade ou resistência por parte das empresas em contratar esses profissionais? Olha, as duas coisas. Existe resistência e existe dificuldade. A maioria da defesa da empresa para não contratar, o argumento é: eu não tenho deficiente, eu não encontro deficiente. Mas também é um problema cultural. O empresariado, ele entende que é difícil ter uma pessoa, ele entende que a pessoa não pode ser inserida, ela não vai ser economicamente viável. E também tem resistência por parte da própria pessoa com deficiência e da família, que também é cultural. Nós temos que, na Idade Média, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas eram escondidas, porque aquilo seria um pecado, né? Seria um castigo de Deus. Então, muitas pessoas, muitas famílias escondem o seu deficiente, né? E aí fica complicado, porque se o deficiente não tem confiança que ele é capaz, é muito difícil de incluir, né? Então, é por isso que o trabalho do Ministério Público está sendo, primeiro, de fazer um grande projeto de informação, de esclarecimento, de chamar o empresariado, de chamar empresários que já contam com o trabalho da pessoa com deficiência, para falar do bom que é, do quanto é produtivo, de chamar o próprio deficiente para falar com
com o seu semelhante e dizer, olha, é muito importante. Então, é esse o trabalho que nós estamos tentando implementar, primeiramente aqui em Araçatuba, para conhecer a realidade, aprender e depois levarmos para toda a região. É preciso primeiro, então, doutora, quebrar o paradigma, né? Uma questão cultural aí de que o deficiente não é capaz, mas como trata-se de cotas, né, de contratações, a gente tem a impressão de que não seria necessária uma lei como essa, afinal de contas, essas contratações deveriam ocorrer naturalmente, né? O ideal infelizmente, seria... ela precisa existir e ainda mais, infelizmente, ainda elas não são, a legislação não é cumprida. É verdade, mas a gente tá caminhando, eu acho que nós vamos vai ser bastante produtivo o projeto aqui em Araçatuba, pelo menos da parte dos órgãos que trabalham com a pessoa com deficiência, nós tivemos uma receptividade muito grande e eu estou bastante otimista, eu e meu colega da Procuradoria estamos bastante otimistas. Doutora, muito obrigada. Fica o convite para a senhora voltar aqui quando vocês tiverem esses dados das empresas e também dos deficientes. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia.